Vamos lá, pessoal. Boa tarde aí. Meu nome é Luiz, sou do curso de Educação Física. Vamos apresentar esse trabalho aqui da matéria de nutrição aplicada à educação física. Eu e o amigo Anderson. Vamos lá. Nós vamos aqui falar sobre um artigo, né? Um artigo que foi passado para a gente poder falar sobre ele, que fala dos efeitos da suplementação de carboidrato sobre desempenho físico e metabólico de jogadores de futebol treinados e não treinados. Esse artigo foi tirado da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, ISN 1981, versão eletrônica, ano de 2014. Vamos falar um pouco assim pela introdução, né? A introdução, vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo, os suplementos dietéticos, os alimentos para a prática de atividade física. Esse estudo foi na verdade, um estudo assim, para jogadores de futebol que estão na ativa e pessoas que não estão na ativa. Então, foi um estudo que fizeram a respeito sobre os carboidratos. Vamos falar sobre o objetivo e a hipótese. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar, né, como eu disse no começo do slide, né, do título, foi avaliar os efeitos de suplementação de carboidrato de pré-treino e desempenho físico de jogadores treinados e não treinados. Nós sabemos que o carboidrato ele é a fonte principal, né, do nosso corpo, de energia, né? O carboidrato é o que nos dá ânimo, é aquilo que nos dá energia para a gente suportar tanto no dia a dia quanto na atividade física. Sabemos que carboidrato a gente pode encontrar nos açúcares, a gente encontra carboidrato em grãos, em frutas. Então, é importante, né, a gente saber a importância do carboidrato e também saber a importância também de não usar tanto, né? Ele tanto faz bem para a saúde quanto faz mal para a saúde quando a gente usa. Vamos lá, é importante, né, antes do treinamento, foi feita essa pesquisa, na verdade, né? Eles fizeram essa pesquisa a respeito da metodologia, falando que foram avaliados 16 indivíduos do gênero masculino, divididos em grupos de treinados e não treinados. São pessoas que estão ativas, jogadores de futebol e pessoas que fazem atividades físicas normais, no caso. Fizeram uma pesquisa de eles fazer o treino e sobre o uso do carboidrato antes e depois dos treinos. Aí foi dado o resultado que com carboidrato eles têm uma resistência melhor, né? A gente vê nisso, porque como a gente necessita do carboidrato, como foi feito esse treino, então é importante, né, o uso do carboidrato, mas como eu disse, sendo usado de forma correta e nas doses corretas, né? E foi realizado também a antropometria, né, desses atletas e não atletas, que foi a verificação do IMC, colheram sangue também para poder saber sobre o seu triglicerídeo e a glicemia para fazer as análises metabólicas desses atletas. E aí nós temos o resultado, né, dessa discussão, dessa pesquisa. O Anderson vai falar um pouco sobre esse resultado dessa discussão. Então, Luiz, boa tarde, meu nome é Anderson Matos, bacharel em Educação Física. O artigo trouxe o presente tema, a ingestão de carboidrato na suplementação de
atletas esportistas. E quando ele fez a comparação aos 16 atletas, houve uma baixa de um atleta dos treinados, ele teve uma lesão na coluna, então ficou 7 treinados e 8 não treinados. E ele apresentou, na verdade, 3 etapas. Gostaria de voltar na metodologia para a gente entender o que começou. Então, lá na metodologia que você explicou, Luiz, nós vimos que ele deu um guia de um recordatório para cada atleta na ocasião para fazer uma lembrança daquilo que eles ingeriram nas últimas 24 horas, correto? E aí, diante disso, eles fizeram a aferição, né? Eles usaram os equipamentos e as dobras usaram o protocolo de Isaac para fazer tudo isso. E então eles apresentaram a primeira tabela. Na primeira tabela é uma amostra do que eles encontraram com os atletas. Lembra aí que isso aqui é uma amostra do que eles tinham antes de começar o teste da suplementação. Lembrando que Correto. na primeira tabela, nós podemos entender que as pessoas, muito de forma errada, usam o carboidrato, né? De forma errada. Tanto é que se você vê lá no artigo, na primeira etapa, lembra que alguns atletas, tanto o treinado como o não treinado, ele estava usando o quilocaloria menor do que eles deveriam usar diariamente. Então, o artigo mostra para a gente quanto que a gente, às vezes, está errado com relação à suplementação, ou à falta da suplementação. Então, a tabela 1, geralmente, é o resultado do que eles encontraram com aqueles atletas, tanto os treinados como os não treinados, né? E ele pegou os não treinados. Aí, quando você observa o artigo, Luiz, você entende que os não treinados também eram pessoas que tinham uma atividade física, eles só não tinham regular, eles não faziam diariamente como faziam os atletas, os jogadores Sim. do time, né? Então, Lembrando, Anderson, que foram feitas essa pesquisa em atletas de 15 a 20 anos, tá bom? Isso. Pode prosseguir, por favor. Jovem, onde você viu aí na tabela, na próxima tabela, a gente vai ver. Você viu aí que o IMC deles, né? Você olha aí que o IMC deles são tudo bom. Tudo jovem, bem, com pouca diferença no IMCI, na massa corpórea, e cada um você vê pouca diferença. E quando nós caminhamos para a segunda tabela, aí sim a gente já tem os resultados daquilo que é o objetivo da pesquisa, né? Vê que na segunda tabela, ele já vai colocar as variáveis metabólicas do suplemento, correto? Aí ele fez o teste de Cooper, né? Que é aquele teste que nós fizemos lá no quarto período, né, de 12 minutos, e aí ele fez as aferições. Tanto é que quando ele fez o teste, Luiz, ele aplicou, no primeiro teste, ele aplicou a suplementação de carboidrato. Lembrando que ele fez 2 testes. No primeiro teste, ele fez a aplicação do carboidrato, né, e aí ele também teve uma satisfação, uma satisfatória muito boa. Não teve muita diferença entre os dois grupos, né? A pesquisa nos mostrou o objetivo que os dois grupos estavam precisando da mesma coisa. E não havia muita diferença na segunda tabela. Quando você caminha para a terceira tabela, aí você vai encontrar na terceira tabela uma variável do índice de triglicerídeos. Se você vai olhar lá no final da tabela, você vai entender que depois do treino, eles precisou, o grupo de não treinado precisou um aumento. E você pode mostrar aí, de 129 e 125. Olha aí o que ele precisou. Ele usou 111, tá? Tá aí 111,3, meio apagadinho aí, 0,5, lá embaixo, e 4. Lembra que ele, antes do treino, ele estava com, me parece que é 111 ou 103, eu não estou vendo direito, Luiz, na tabela. E aí, olha a reposição. Ele precisou repor 129,3. Então, a única diferença que ele encontrou nas duas tabelas, nos dois grupos, ele encontrou foi no placebo, tá? Na suplementação. O que é o placebo? Aquela suplementação diária que a gente toma, e até o artigo vem até dizer mesmo a água de açúcar, né? É um placebo. A pessoa está muito nervosa, água de açúcar. Então, esse suplemento aqui, o não treinado, precisou muito repor
pós o treinamento. Lembrando, Luiz, que na conclusão, ele fez 2 testes em 2 segunda-feira, né? Aham. Ele fez 2 testes. Uma segunda-feira ele fez o teste com suplemento de carboidrato, correto? E lembrando que nenhum dos atletas, ô Luiz, eles ficaram sabendo a quantidade que foram usados de cada um. E Sim. isso aí tem uma individualidade. O uso é para cada pessoa. Não é a mesma quantidade. Você necessita de uma quantidade, talvez eu necessite de outra, né? Por isso que eles fez aquelas aferições lá, de índice corporal, de massa, e tudo isso para que ele entendesse a individualidade de cada um. Entendeu? E aí, Correto. quando nós entendemos na conclusão, eles entenderam que a suplementação do carboidrato, tanto para os não treinados como para os treinados, foi de grande importância e o objetivo foi positivo, né? Eles encontraram a positividade nessa suplementação. Então, para nós que vamos caminhar aí para professores de educação física, o nosso maior parceiro seria realmente a nutrição, para você entender como que é a suplementação de alguma substância para nossos alunos ou nossos treinados, entendeu? Então, por isso que ele diz que Uhum. a alimentação é muito importante nesse caso. Mas ele diz também que, e no artigo também diz, Luiz, concluindo, que a suplementação diária que você usa também de forma correta te dá um bom desenvolvimento diante dos treinamentos. Porque você viu que aqui os 2 grupos alimentavam-se igualmente. Quando você olha lá no quilocaloria que eles alimentavam, a diferença era muito pouca. Todos os 2 usavam o quilocaloria menos do que eles deveriam usar. Então, por isso que o artigo nos traz essa importante observação que mesmo a suplementação que você usa diária te dá um bom desenvolvimento também, né? E eu gostei muito do artigo, achei muito legal, mas o nosso maior parceiro é a nutrição. Se nós não tivermos É, nutrição para a gente fazer esse índice positivo com o nosso aluno, nós não vamos atingir muitos objetivos, não. é isso aí, sabendo a importância também que o carboidrato ele é um tipo de macronutrientes, né? Muito importante para o organismo. Isso. Mas é isso aí. Mas, Tranquilo? Luiz, é muito importante, mas você viu que precisam ser a dose certa. As Sim, quantidades. sim, sim. Por isso que você precisa do profissional da área, para que seja ingerido a quantidade certa. Porque muito carboidrato também vai causar distúrbio físico, entendeu? E eu acho importante com relação a isso. Você viu que a quantidade certa eles usam antes e depois, para que muitos atletas, muitas pessoas, o pós-treino causa microlesões. E aí, por isso que eles fazem a reposição. Entendeu? Ficou bem legal. Beleza. Beleza. Concluímos então a nossa apresentação e agradecemos aí a todos. Espero que gostem. E é muito importante o uso do carboidrato usado com exceção, né? Assim, usado da forma correta. Beleza? Obrigado e boa tarde a todos. Beleza, boa tarde.